Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do profeta Jeremias. Parte 2. Oráculos concernentes à restauração, de 30 a 33. Do capítulo 32, versículo 1 ao capítulo 33, versículo 26. O campo comprado pelo profeta. A palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias no 10º ano do reinado de Sedecias, rei de Judá. Era então o 18º do reinado de Nabucodonosor. O exército do rei de Babilônia sitiava Jerusalém e o profeta Jeremias estava detido no cárcere do palácio real. Sedecias, rei de Judá, mandara-o encarcerar lá, dizendo-lhe: por profetizares desse modo, oráculo do Senhor, vou entregar esta cidade ao rei de Babilônia, e dela se apossará. E Sedecias, rei de Judá, não se livrará das mãos dos caldeus, mas cairá sob o poder do rei de Babilônia, a quem falará de viva voz, olhar ante olhar. E ele será levado à Babilônia, onde permanecerá até que dele eu me ocupe, oráculo do Senhor. E se entrardes em luta com os caldeus, não tereis êxito. Foi nestes termos que falou o Senhor, disse Jeremias: eis que virá Anameel, filho de teu tio Selum, a fim de te propor a compra de sua terra de Anatote, pois que tens prioridade para comprá-la. Anameel, meu primo, veio, portanto, procurar-me no cárcere como havia anunciado o Senhor. Compra, disse-me então, a minha terra de Ananote, na terra de Benjamim, porque cabe a ti, por direito de herança, resgatá-la. Compra-a, portanto. Compreendi que nisso havia um convite do Senhor. Assim, comprei a terra de meu primo, fixando-lhe o preço, 17 siclos de prata. Lavrei então uma escritura e, após tê-la selado, chamei testemunhas perante as quais pesei o dinheiro na balança. Tomei a seguir a escritura de venda selada em que figuravam as cláusulas e estipulações, assim como a cópia aberta, e entreguei a primeira a Baruque, filho de Néria, filho de Maasias, em presença de Anameel, meu primo, das testemunhas signatárias do ato de venda e de todos os judeus que estavam no átrio da prisão. Em seguida, ante eles, dei esta ordem a Baruque: eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Toma estes documentos, esta escritura de venda selada e aquela cópia aberta, e coloca-as num vasilhame de barro, a fim de que por muito tempo se conservem. Porquanto eis o que predisse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ainda serão compradas casas, campos e vinhas desta terra. Oração de Jeremias. Depois de ter entregue a Baruque, filho de Néria, o contrato de venda, dirigi ao Senhor a seguinte oração: ah, Senhor Javé, fostes vós que fizestes o céu e a terra com a força de vosso braço. Nada vos é impossível. Concedeis vossos favores a milhares e castigais os filhos por causa dos pecados dos pais. Deus grande e poderoso, que tendes o nome de Javé dos exércitos, sois grande em vossos desígnios, poderoso em vossas realizações,
e vossos olhos se acham abertos para todos os destinos dos homens, a fim de retribuir a cada um de acordo com sua conduta e os frutos de seus atos. Vós que outrora no Egito e até agora, tanto em Israel como no estrangeiro, também realizastes milagres e prodígios, conquistastes o nome glorioso de que agora gozais. Vós que fizestes sair do Egito o vosso povo, com prodígios, milagres e com a ação poderosa de vosso braço, por toda parte semeando terror. Vós que lhes haveis dado esta terra, por juramento prometido a seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nesta terra e dela tomaram posse, não escutaram, porém, a vossa voz, nem observaram vossa lei, e nada fizeram do que lhes havíeis imposto. Então sobre eles chamastes todas essas calamidades. As máquinas de guerra dos inimigos aproximam-se da cidade a fim de assaltá-la. Vai ser entregue a cidade aos caldeus que a assaltam pela espada, pela fome e pela peste. O que predissestes realiza-se. Vede, não obstante, vós me dissestes, Senhor Javé, que compraste o campo a peso de dinheiro perante testemunhas, quando prestes está a cidade a cair nas mãos dos caldeus. Resposta do Senhor. Foi então dirigida nestes termos a Jeremias a palavra do Senhor. Eu sou, em verdade, o Senhor, o Deus de todas as criaturas. Haverá algo que me seja impossível? Eis porque assim diz o Senhor. Vou entregar esta cidade aos caldeus e ao rei de Babilônia, que dela se hão de apoderar. Os assaltantes caldeus penetrarão na cidade, pôr-lhe-ão fogo e incendiarão as casas, sobre cujos tetos foram feitos sacrifícios a Baal e libações a deuses estranhos, o que me desperta a ira. Os israelitas e judeus, desde a juventude, outra coisa não fizeram senão desgostar-me. Sim, só praticam os israelitas o que me é odioso, oráculo do Senhor. Desde o dia em que foi construída esta cidade até hoje, não cessou de exasperar-me a cólera e o furor, de sorte que arrepilo de minha presença, por causa de todo o mal cometido pelos israelitas e judeus para irritar-me, bem como os seus reis, príncipes e sacerdotes, e todos os de Judá e Jerusalém. Voltaram-me as costas em vez de me olharem. Ainda que sem cessar os tinha instruído, recusaram os meus avisos. E no templo colocaram seus ídolos abomináveis e conspurcaram o lugar em que meu nome é invocado. Ergueram altares a Baal no vale do filho de Inom, para aí queimarem os filhos e as filhas em honra de Moloque, o que não lhes havia ordenado, nem jamais me tinha passado pela mente. Cometer tal infâmia e tornar Judá culpado de semelhante crime. Assim diz agora o Senhor Deus de Israel a propósito desta cidade, a qual dizes que vai ser entregue ao rei de Babilônia pela espada, pela fome e pela peste. Vou reunir os habitantes de todos os países em que os exilaram minha cólera, meu furor e indignação, e os trarei para aqui, a fim de que habitam em segurança. Serão eles o meu povo e eu seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um mesmo destino, a fim de que sempre me reverenciem para o seu próprio bem e de seus descendentes. Com eles firmarei pacto eterno, por cujos termos não cessarei mais de lhes proporcionar o bem, e no coração lhes infundirei o temor para que de mim não se venham a afastar. Encontrarei minha alegria em lhes fazer o bem e solidamente os colocarei nesta terra com toda a minha alma e coração. Porquanto, diz o Senhor, assim como lancei sobre este povo tão imensa calamidade, também sobre ele farei recair todo o bem que lhe prometo. Serão comprados campos na terra, da qual dizeis ser um deserto, sem homens nem animais, entregue aos caldeus. E serão eles comprados a peso de dinheiro,
escrituras serão passadas e seladas perante testemunhas na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades das montanhas, da planície e do Negebe, porque a sorte dos cativos eu a mudarei, oráculo do Senhor. Promessas de restauração. Pela segunda vez, enquanto Jeremias ainda estava detido no átrio da prisão, foi-lhe dirigida a palavra do Senhor nestes termos: Eis o que diz o Senhor que criou a terra, que a modelou e consolidou, e cujo nome é Javé. Invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Portanto, eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, a propósito das casas da cidade e dos palácios dos reis de Judá, que foram demolidos para dar lugar às fortificações e às armas dos caldeus, vindos para combater e para enchê-las de cadáveres dos homens que firo em minha cólera e por cuja malícia desviei minha face dessa cidade. Vou pensar-lhes as feridas e curá-las e proporcionar-lhes abundância de felicidade e segurança. Transformarei a sorte de Judá e de Israel e fá-los-eis voltar ao que eram outrora. Purificá-los-ei de todos os pecados que contra mim cometeram e lhes perdoarei todas as iniquidades de que se tornaram culpados, revoltando-se contra mim. Será para mim motivo de alegria, felicidade e glória diante de todas as nações da terra, o saberem todo o bem com que agraciei meu povo. Ficarão tomadas de receio e temor por causa desse bem e da prosperidade de que vou cumulá-los. Eis o que diz o Senhor, neste lugar, do qual dizeis que não passa de um deserto sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém devastadas, onde homem algum habita, nem um animal se encontra, ouvir-se-ão novamente gritos de alegria, cânticos de júbilo, a voz do esposo e da esposa, aclamações daqueles que cantarão. Louvai ao Senhor dos exércitos, pois que ele é bom e eterna a sua misericórdia, ao apresentarem no templo seus sacrifícios de ação de graças, pois que restituirei a terra tal qual era outrora, oráculo do Senhor. Eis o que diz o Senhor dos exércitos, neste lugar que é deserto, sem homens nem animais, e em todas as suas cidades haverá novamente abrigos para os pastores que apacentarão seus rebanhos, nas cidades das montanhas, nas da planície e nas do Negebe, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém e nas cidades de Judá, onde passar ainda rebanhos pela mão do que os conta, oráculo do Senhor. Eis que outros dias virão, e nesses dias e nesses tempos farei nascer de Davi um rebento justo, que exercerá o direito e a equidade na terra. Naqueles dias e naqueles tempos viverá Jerusalém em segurança, e será chamado Javé, nossa justiça. Porque diz o Senhor, não faltará jamais a Davi um sucessor para ocupar o trono da casa de Israel, e diante de mim não faltarão jamais descendentes aos sacerdotes e aos levitas para oferecer os holocaustos, queimar as oferendas e celebrar o sacrifício cotidiano. Nesses termos, foi a palavra do Senhor dirigida a Jeremias. Eis o que disse o Senhor, se puderdes romper o meu pacto com o dia e a noite, de sorte que dia e noite não surjam no devido tempo, então poderá ser rompido o pacto que fiz com Davi, meu servo, e não terá ele filho que lhe ocupe o trono, e com os sacerdotes e levitas, meus ministros. A semelhança do exército celestial, que se não pode enumerar, e como a areia do mar, que não se pode medir, assim multiplicarei a posteridade de Davi, meu servo, e os levitas, meus ministros. Foi a palavra do Senhor dirigida a Jeremias nesses termos. Não reparaste nas palavras que proferem esses homens? As duas famílias, dizem eles, que pelo Senhor haviam sido eleitas, foram por ele repelidas. É assim que desprezam meu povo, a ponto de, a seus olhos, não constituir mais uma nação. Eis o que diz o Senhor. Se não firmei pacto com o dia e a noite,
nem regulei as leis do céu e da terra, então poderei rejeitar a raça de Jacó e de Davi, meu servo, e abster-me de escolher da sua descendência os chefes para a raça de Abraão, de Isaac e de Jacó, pois hei de lhes melhorar a sorte e deles me apiedarei.